Um jogo que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo. A impressão é que mereceu a vitória nas duas partes do jogo. Queria sua análise em relação a isso. E o quanto também essa sinergia com o torcedor, né, que reconhece isso, também é fundamental para esse trabalho de uma invencibilidade nos últimos 7 jogos, invencibilidade em casa também jogando nos seus domínios. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro o maior de Minas. E fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Não, a sinergia está muito bem, essa uma das coisas que eu falo e volto outra vez a relacionar, a torcida tem sido espetacular no apoio à equipa, principalmente nos jogos em casa. O Mineirão tem estado quase sempre cheio, eu fui com o Bahia, fui com o Flamengo, fui hoje, e isto é importante para nós, para todas as pessoas que trabalham no clube, e para mim é um regressar às emoções. É por isso que eu vim também para o Brasil, para ter um pouco de emoções, e acho que os torcedores estão-me a dar essa emoção outra vez num jogo de futebol, e eu saio extremamente satisfeito. Você já disse aqui nesse microfone, na sala de coletivas, que o Cruzeiro passou por uma fase que ele não era o pior, e também quando pegou uma sequência de vitórias não era o melhor. E hoje o Cruzeiro, aí, após a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, está na 3ª colocação, está 1 ponto atrás do Flamengo, que é o vice-líder, né, e atrás também do Palmeiras, que é considerado por praticamente todo mundo o melhor elenco do país, o time, né, de investimentos altíssimos. De agora em diante, como é que você começa a ver essa questão desse Cruzeiro e como fazer para manter aquilo que você não abre mão, que é essa intensidade que a gente tem visto do Cruzeiro, independente de quem seja o adversário, do outro lado, independente de qual seja o gramado que o Cruzeiro está jogando? Eu disse isso, que há algum tempo atrás não éramos os piores um mês atrás, também não somos os melhores agora. Também disse que havia 4 ou 5 equipas que, devido ao projeto dos últimos anos, tinham posicionado à frente do Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro está a começar um projeto quase novo, de raiz. E muitos destes jogadores entraram, tem menos de 1 ano. Temos meia dúzia que entrou já há mais tempo. Mas pronto, isto é um princípio também da era Pedrinho em relação àquilo que ele quer projetar para o Cruzeiro de presente e de futuro. E volto outra vez a dizer a mesma coisa. Essas duas máximas nós não deixamos de lado. Nós sabemos a nossa realidade, sabemos o que queremos, para onde queremos ir, sabendo que a base é a atitude, o comportamento dentro de campo, a qualidade do nosso jogo. A gente não abre mão dessas situações, e depois, com certeza, se tivermos como estamos agora, estamos em terceiro. Se estivermos melhor, podemos subir. Se estivermos menos rentáveis, podemos descer, mas queremos estar entre os melhores. Que foi esse o nosso projeto, e foi isso que nós dissemos quando chegamos.
Ô Jardim, queria explorar um pouquinho mais disso que você citou, dessa emoção que você sempre cita, que fala um pouco de um dos motivos, né, de ter trazido para o Brasil. Você já disputou clássico em Portugal, Grécia. Queria saber um pouquinho mais na França, um pouquinho mais do que você teve de sentimento desse clássico, ou o seu primeiro aqui no Brasil. Não, hoje foi o clássico, mas já tivemos outros jogos. O sentimento, eu já vos disse, o futebol no Brasil, para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. É muita emoção, é muito coração, às vezes existem decisões precipitadas, a cada treinador vocês sabem que é uma coisa que acontece num estádio, as pessoas que encontramos na rua, as pessoas que falamos no dia a dia, e eu gostava de sentir um pouco isso, sentir no Olympiacos, sentir no Sporting, um pouco no Mónaco, mas quando fui para o Médio Oriente perdi um pedaço essa noção. E agora estamos a voltar a ter esses sentimentos que para mim são extremamente positivos e agradáveis para quem trabalha no futebol. Jardim, surpreendeu essa postura do Atlético nesse jogo? Como que você tinha pensado no que o Atlético viria? E sobre as alterações, bateu uma dúvida ali para esperar um pouco mais as alterações que foram feitas? Podia ter feito um pouco antes ali naquele momento? Obrigado. Não, em relação ao jogo, eu penso que não fui só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico, um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais na frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Então os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós quisemos criar. Infelizmente não conseguimos finalizar, e volto a dizer, hoje também, não gosto de falar de arbitragem, mas hoje o treinador do Atlético esteve muito bem a tirar o Alonso, muito bem, porque se ele não o tira, ele já tinha sido expulso antes de ele tirar, e o treinador muito esperto tirou, que era para não arriscar mais. Se fosse correto, talvez a gente podia jogar com 10 contra 10, que foi o que aconteceu no outro derby para o Campeonato Mineiro. Podia ser o inverso hoje. Em relação à segunda parte da pergunta, as alterações podem ser na primeira parte, podem ser na segunda, podem ser nos últimos minutos. Eu senti que a equipa estava bem, depois metemos o Bolazzi para conseguir ganhar um pedacinho de mais agressividade no corredor, e também, como estávamos a ter muitos escanteios, foi 15 escanteios que tivemos, para dar um pedacinho mais de capacidade de duelos dentro da área. E depois arriscámos a 15 minutos do fim, acho eu, com 4-4-2, dois avançados, e